Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligado, tudo prontinho para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje. Até 1h da tarde, a gente quer você por aí, hein? Curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, interaja também com os convidados de hoje, é bastante legal as perguntas aqui para eles. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038, meio-dia e 1, pessoal. Hoje é quinta-feira, nosso espaço aqui sempre voltado para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos temas por aqui propostos. Doutora Alexandra Boynle, promotora de justiça em Alagoas, associada do movimento do Ministério Público Democrático. Boa tarde, procuradora Alexandra, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas. Já começo pedindo desculpa por estar usando celular, coisas da modernidade. A internet estava instável, então já peço desculpa, porque sei que a qualidade desse programa exigiria uma dedicação maior, mas foi o que foi possível. Muito obrigado pela presença, mas está ótimo. Áudio e vídeo aí perfeitos. Está em Alagoas, né, doutora? Está em Maceió? Tô em Maceió, curtindo um calorzinho. Muito bom. Também aqui com a gente, eu vou apresentar o doutor Eduardo Tomitão, advogado empresarial. Doutor Eduardo, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Obrigado, Mauro, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com você aqui, participando desses debates. Obrigado pela presença. Também com a gente o Kleber Carrilho, cientista político, professor universitário, pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Boa noite aí para você. Kleber, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Agora para você, né, Mauro? É um prazer de novo estar aqui para a gente debater as questões importantes que acontecem no nosso país e, mais uma vez, tentar entendê-las. Prazer estar com vocês, Eduardo, Alexandra. Obrigado pela presença, sempre com a gente, colaborando aqui com as nossas avaliações, com as nossas análises, Kleber. Olha, daqui a pouco vai estar com a gente também o Ian Cook, ele é diretor executivo da Stone Turn, está com problemas ali na conexão, mas já ele estará aqui, vai se juntar a nós aqui para o início da nossa conversa. 12:03, antes de tudo, ou antes de mais nada, eu quero anunciar aqui que hoje é aniversário de Zenilda Salvato, nossa diretora de produção do programa Gente que Fala. Então, Zenilda, parabéns para você nesta data querida, muita saúde, muita alegria nessa nova etapa, nessa nova fase da vida que se inicia. São os votos nossos aqui de toda a sua equipe, que todos os dias aqui estamos na nossa árdua batalha aqui de levar informação, levar a formação de opinião para o nosso público. Então, muita saúde e alegria para você. Bom, gente, vamos lá, 12:04. O Ian já está com a gente? Não está? Não está. Então, vamos seguir aqui para o primeiro tema e vamos começar aqui as nossas análises. Abrindo aqui a minha ficha. Olha, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou ontem o arquivamento de um processo contra a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que poderia levar à perda do mandato dela. Ela era acusada de quebra de decoro por ter xingado o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, numa reunião da Comissão de Segurança Pública destinada a ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino. A aprovação aconteceu após o deputado João Leão, do PP da Bahia, relator do caso, mudar seu voto e decidir dar uma oportunidade à casa e à deputada Carla Zambelli. Eu começo com esse tema, com a procuradora Alexandra Boynle. Procuradora, bom, primeiramente para avaliar a conduta aí do
do Conselho lá de Ética e da Câmara dos Deputados, né? Pelo menos em relação a esse caso, a deputada Carla Zambelli está livre, né? Pois é, assim, com relação a esse tipo de conduta, a gente não tem um histórico de punição mais grave, né? Então, a gente fala, é possível a cassação, mas não tem na história o registro de cassação por esse tipo de violação de conduta ética. Fora que, de fato, ela tem razão numa coisa, né? Desde que se começou esse ano parlamentar, que os ânimos estão bem acirrados e as agressões estão sendo uma constante entre os parlamentares. Assim, não é um privilégio dela em que pese ela seja, vamos dizer assim, recorrente nessa falta, né? O que a gente poderia esperar é que, como até uma forma de melhorar as relações parlamentares, era uma advertência, mas a cassação, assim, vamos dizer, é mais um chamativo do que uma possibilidade concreta e real, né? Assim, por faltas muito mais graves não há cassação, né? Então, assim, não seria o caso. Ela poderia ser cassada? Poderia, na teoria. Na prática, nunca ninguém foi cassado por esse tipo de falta, né? O que a gente sente falta, de fato, é isso, assim, que se leve mais a sério, e não só ela, mas outros parlamentares que têm reiterado nessa prática agressiva, antiética, dando um péssimo exemplo do exercício da função pública, sejam punidos, pelo menos comecem com a advertência, né? Se a Câmara ou se as comissões de éticas da Câmara e do Senado começarem a aplicar as advertências, já vai, no meu ver, dar um sinal de que as relações parlamentares precisam ser um exemplo de decoro, né, para o país, não é? As relações institucionais não podem ser da forma que vem sendo o tratamento, não só entre eles, mas inclusive com os convidados, como foi o caso do próprio ministro nessa audiência que levou a deputada a ser agressiva com o colega. Sim. Kleber Carrilho, o que é que sinaliza o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados em situações como essa aí que a gente está observando, de pelo menos repreender, né, o parlamentar por esse tipo de conduta inadequada, né, dentro dos ambientes ali, em relação aos seus próprios colegas, em relação aos que estão ali, por exemplo, aqui a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, enfim. É uma questão importante, né, Mauro? Porque a figura da deputada Carla Zambelli é uma figura muito importante para uma parte do pensamento político brasileiro. Importante, não sei se em termos de números de votos, mas pelo menos importante na imagem, né? E aí a gente precisa pensar no contexto, né? O que aconteceu ontem. Imaginemos que o Conselho de Ética optasse, o Leão não tivesse mudado o relatório e o Conselho de Ética optasse por uma punição. Qualquer punição poderia ter sido vista como algo excessivo devido a tantos exemplos, como a doutora Alexandra disse, do que tem acontecido na Câmara. Então, inclusive para quem já está prevendo uma perda de mandato para Zambelli, para a deputada Carla Zambelli, era importante que ontem não houvesse, ou este caso não resultasse em nenhuma punição, porque poderia fazer com o poder que ela tem nas redes, que ela tivesse mais uma vez a imagem da injustiçada, da mártir, de quem, né? E, ao mesmo tempo, uma parte da direita brasileira está tentando entender como se livrar da Carla Zambelli. O próprio ex-presidente Bolsonaro, em conversas com aliados, né, nunca disse isso, pelo menos não me lembro publicamente, indica que aquele episódio da deputada correndo atrás de uma pessoa armada 2 dias, um dia antes da eleição, este episódio foi um dos motivos pela perda da reeleição. E, então, existe
vamos lá, um movimento do campo governista querendo tirar a Carla Zambelli do espaço, mas, ao mesmo tempo, pensando que ela é alguém que é uma bomba no colo da direita, enquanto a direita está querendo entender como tirá-la de circulação, mas sem que ela fique com essa característica de mártir, de injustiçado. Então, mais do que uma questão técnico-jurídica legal, né, eu vejo uma possibilidade de interpretação de uma certa uma impossibilidade de que tanto o grupo à direita quanto o grupo à esquerda entenda como fazer com que Carla Zambelli perca o seu mandato e deixe de ser essa personagem política importante. E, claro, ontem não seria o caso. Agora, o número de episódios e de questões levantadas já tanto no Conselho de Ética como na Justiça, fica claro que nos próximos 4 anos todos os grupos políticos querem se livrar da Carla Zambelli. Vão entender como, vão fazer isso, e ela vai ser esquecida, como grande parte dos bolsonaristas têm sido esquecidos por essa reorganização à direita. Doutor Eduardo Tomitão, sua percepção sobre esse tema, Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, arquivando, então, um processo que poderia caçar a deputada Carla Zambelli. Boa tarde. Do meu ponto de vista, eu entendo que o país está vivendo um momento extremamente delicado, e até mesmo como a doutora Alexandra falou há momentos atrás, uma situação como essa, historicamente, a Comissão de Ética tem por hábito promover o arquivamento de pedidos de cassação nesse sentido, nessa linha. O que se faria com o voto do relator, que era no sentido de se cassar, eu entendo que haveria uma atuação muito mais política, como o Kleber acabou de dizer também, muito mais no sentido de se criar uma punição pelo comportamento que a deputada tem praticado ao longo do tempo em outras situações, do que propriamente dito pelo ato ocorrido na sessão da Câmara que gerou o processo. Então, assim, eu achei que foi extremamente prudente por parte do deputado Leão mudar o voto dele e não seguir, inclusive, a orientação do partido, porque penso eu que os desdobramentos dessa situação poderiam ser muito piores com o tempo. Então, assim, eu entendi que até a fala dele mesmo, de dar uma oportunidade à casa e à deputada, primeiramente, na frase ele colocou a casa, num sentido de se reorganizarem os pensamentos e tentar uma harmonia entre os poderes, entre direita e esquerda, que o momento realmente é extremamente delicado nesse sentido. E como é que esse tipo de conduta da Comissão de Ética, doutor Eduardo Tomitão, como é que isso chega na população, chega na opinião pública, que quer ver os seus deputados lá trabalhando seriamente e que tenham o decoro mínimo ali necessário para poder cumprir ali com as suas obrigações? São os nossos representantes, a gente espera isso deles. Não, exatamente. A população deposita a sua confiança, a sua esperança de que o seu posicionamento como cidadão seja representado naquele deputado. E uma cassação, seja ela qual for, isso gera um sentimento de frustração na população. Eu cito, por exemplo, a cassação esqueci o nome dele, do deputado do Paraná, que era procurador da Lava Jato, deu branco, esqueci o nome dele. O Dallagnol, exatamente. Ele foi o deputado mais votado do Paraná. Você imagina a mensagem que se passa
os quase 300 mil eleitores que confiaram nele a representação dos seus interesses perante a Câmara dos Deputados. Então, para a deputada Carla, a mesma coisa. Para o povo, passa uma mensagem de que aquele voto dele, a esperança que ele tem naquilo, acaba sendo superado por situações políticas. E, na verdade, é isso, né? Historicamente, a gente tem esse tipo de comportamento na Câmara dos Deputados de acordo com o interesse, com a situação mais grave ou menos grave, o processo de cassação segue de acordo com interesses políticos dominantes no momento histórico que se vive, na situação. Isso a gente já viu no passado, deputados com condutas, parlamentares com condutas muito mais graves, com problemas de corrupção, e que escaparam de processo de cassação exatamente porque o momento político favoreceria ou não determinada conduta. Mas para a população realmente é uma mensagem ruim, né? Eu penso dessa forma. 12h16, pessoal, o programa Gente que Fala por aqui, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados. Tudo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Próximo tema por aqui, presidente da CPI do MST, o deputado tenente-coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, fez uma fala machista e gordofóbica durante reunião da comissão na semana passada. Ele disse que a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, deveria ficar mais calma e perguntou se ela queria remédio ou hambúrguer. A fala foi feita durante depoimento de José Rainha, líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidades. Procuradora Alessandra Borlen, olha, depois dessa declaração ofensiva, a deputada Sâmia Bonfim disse que o episódio foi um exemplo de violência política de gênero, e ela chegou a citar aquela lei de 2021, uma lei que diz que é crime assediar, constranger, humilhar, perseguir, né, ameaçar as mulheres candidatas a cargos eletivos ou até detentoras de mandatos. Pois a situação é muito mais grave do que a situação anterior, né, da Zambelli, em que pese as maluquices e nem a direita nem a esquerda querer a outra, mas o fato é que a situação é muito mais grave, porque ele se enquadra mesmo no artigo 3º da Lei 14.192, e assim, a violência política de gênero é uma coisa muito grave, né? A gente repercute isso, a gente tem uma população que é majoritariamente de mulheres e tem uma representatividade de apenas 13% de mulheres na carreira política. Por que isso? Não só pelo machismo estrutural, pelo nosso machismo, pelo patriarcado histórico, mas não só por isso, né? Pela nossa insistência em não nos aceitarmos como machistas e não mudarmos as nossas condutas. E o presidente da CPI, a meu ver, praticou a conduta de algumas formas, né? Algumas situações. Ele não só permitiu a interrupção da fala da deputada várias vezes, que é isso que ela mais reclama, né? Interrompem a fala dela em todas as vezes que ela vai, em todas as manifestações, em todas as CPIs, ela é reiteradamente interrompida. Depois ele menospreza, né, o trabalho dela com a questão da calma, ele dá a entender que ela precisa ele desqualifica a atuação dela e trata a fala dela não como uma fala política séria e indignada com uma questão que está sendo tratada, mas como uma fala de uma pessoa desequilibrada. Isso é muito sério, isso é desqualificação do trabalho dela, quer dizer, você tem o tipo da interrupção, você tem a desqualificação e ainda questiona a aparência física, quer dizer, ele incide em 3 figuras típicas do crime. Ele ainda questiona a aparência física, que não só incide, de fato, na lei especificamente, como ainda é uma questão de gordofobia, né? E é um desrespeito tamanho com a parlamentar que é difícil até de falar, sabe? Assim, porque
mais uma vez, a questão de ética e a questão de exemplo dos nossos parlamentares, não é? Porque são sessões públicas, e que tipo de exemplo a gente está dando, reforçando essas condutas machistas, agressivas, gordofóbicas, homofóbicas, e toda forma de exclusão que é possível, a gente tem visto agressiva, quer dizer, é uma manutenção desse discurso de ódio que a gente tem visto se repetir entre os nossos parlamentares, que, a meu ver, é muito mais grave do que os xingamentos entre eles, que também é grave. Mas a conduta do presidente da CPI, do Zucco, é muito grave. E ainda deve ser dito que isso já ocorreu em outros momentos entre eles, né? Quer dizer, não é uma coisa que ele está agora sabendo disso, né? Kleber Carrilho, de novo aí, né, questão de decoro, falta de decoro, né? A gente acabou de falar de deputada Carla Zambelli naquele episódio lá, xingando o deputado Duarte Júnior, e aqui, né, nessa situação do presidente da CPI, deputado Tenente Coronel Zucco, em relação à deputada Sâmia Bonfim, do PSOL aqui de São Paulo. E tem uma gravidade nessa história, né? É claro que nós temos, as nossas casas parlamentares nunca foram lugares de paz, né? Se a gente pensar naquela filosófica frase tiro, porrada e bomba, né, é a cara das nossas casas parlamentares, porque nós já tivemos assassinato, gente armada ameaçando, uma série de coisas. Temos ainda. Agora, há uma questão específica aí, porque a questão do decoro é uma questão, e aí os operadores do direito, claro que têm muito mais competência para falar sobre isso do que eu, mas é uma questão individual. O decoro parlamentar é algo que deve ser observado pelo indivíduo que está representando uma parte da população, no seu papel, mas em termos individuais. A questão que está acontecendo agora, e nesse caso específico contra a deputada Sâmia Bonfim, é um processo de orquestração. Porque eu não sei se vocês têm vivência, os nossos ouvintes conhecem como funciona conhecem como funciona a Câmara, 513 deputados é muita gente, não é um ambiente em que tem ali meia dúzia sentados. Então, é um vai e vem de deputados o tempo todo, entra numa comissão, sai de uma comissão, vai para outra, vai para a plenária. É todo um movimento muito grande. Agora, existe uma orquestração de vários deputados ligados especificamente a um movimento político de causarem constrangimentos para as deputadas, principalmente. Então, não é uma questão ideológica, não, vamos causar constrangimentos para os deputados que pensam diferente da gente. Ok, uma questão ideológica, então isso vai acontecer e tal. Não, vamos causar constrangimentos para as deputadas. Não sei, se a gente pegar as imagens abertas das comissões, esses deputados estão em frente às deputadas, estão causando constrangimento a elas o tempo todo, não apenas no momento do microfone, né? Então, assim, se ele não disse, porque eu vi esses dias, não, ele só ofereceu um hambúrguer para ela. Gente, é algo curioso, porque ali no microfone aberto é isso, né? Mas o que acontece, o xingamento, as palavras que são ditas e que não são captadas pelo sistema de som mostram que há algo extremamente grave acontecendo. Então, é a exclusão por inúmeros motivos, né, que a gente já sabe, que a doutora Alexandra, né, disse muito bem, mas há um movimento orquestrado, como eu disse, organizado, para constranger representantes da população. Isso é muito grave, precisa ser, e aí sim, precisa ser observado pela mesa da Câmara, pelo presidente da Câmara, não só pelo Conselho de Ética, porque isso diminui o poder de representação dessas deputadas, né? Deixa eu trazer só um detalhe aqui, eu sei que estou me estendendo muito, Mauro,
Você sabe que no ano passado, conversando com uma candidata à Assembleia Legislativa de São Paulo, era uma mulher trans, e aí, na conversa com ela, eu perguntei o que ela pretendia na Assembleia e tudo mais, e ela disse, olha, mais do que... antes de te responder isso, eu quero te falar que eu tenho medo de ser eleita. Isso ficou muito... Era, no caso, uma mulher trans que sofre ainda mais preconceito, mas isso está presente também nas mulheres cis que são candidatas e que têm medo de ser eleitas. Por quê? Porque elas sabem que esse ataque organizado existe. Então, vejam só, se há medo de uma cidadã se apresentar para ser representante do povo, porque ela pode sofrer uma série de crimes, isso é crime, dentro das casas legislativas, a gente precisa repensar muita coisa. Deixa eu acrescentar uma informação, Kleber, acho que é pertinente, porque assim, está tudo tão esquisito por lá, na Câmara dos Deputados, que tem até estranhamentos, né? Ontem, a deputada Bia Kicis, ela, durante uma sessão, ela não reconheceu a deputada Fernanda Pessoa como deputada e pediu para a Polícia Legislativa retirá-la da sessão, enfim. Ela pediu desculpas depois, mas olha a que ponto chegamos, né? Dos estranhamentos lá dentro, né? E isso é muito grave, viu, Mauro? Porque, como eu disse, os episódios individuais, então, se alguém se excede, se, no caso, um atira no outro, como já houve no Senado, né? Mas isso, claro que não é justificativa, mas ok, a gente entende que há... Agora, o problema é que há uma organização, uma orquestração para tirar essas mulheres, principalmente, do ambiente de representação. Nós temos já lideranças importantes no Brasil que deixaram, e aí não estou defendendo ideologicamente nenhuma delas, mas lideranças mulheres que deixaram a vida pública justamente por esses motivos. Então, é algo grave. Aqui vou citar uma para vocês lembrarem, a Manuela Dávila deixou de ser candidata, segundo ela, não duvido disso, devido às ameaças. Então, a gente precisa discutir como sociedade isso. Doutor Eduardo Tomitão, seu entendimento sobre esse nosso tema, o presidente da CPI do MST, deputado Zucco, né, fazendo essa declaração machista, homofóbica ou gordofóbica para cima da deputada Sâmia. Sim. Primeiro, decoro, na acepção jurídica da palavra, é o respeito às regras de convivência, é respeito às regras de ética, de conduta dentro de um ambiente, né? E ali o ambiente da Câmara exige que você tenha, no mínimo, penso eu, respeito ao colega, ao que o pensamento, seja ele divergente ou não, isso daí eu acho que independe, inclusive, de sexo, de origem, seja lá o que for, isso é respeito, essa é uma condição do ser humano, e alguém que está lá representando interesses de uma corrente, seja ele qual for, ele tem que ser ouvido. A nossa população, ela é múltipla, ela tem várias etnias, várias origens, e as pessoas têm que ser respeitadas. Então, a postura do presidente da comissão foi absolutamente reprovável. Primeiro, porque interrompeu a colega, segundo, pelo conteúdo, que também é completamente desnecessário. Ele já tem um histórico de posicionamentos mais agressivos nas redes sociais dele. A sensação que dá, inclusive, é que ele deve ter um público cativo, que gosta disso, que gosta desse tipo de postura e faz isso para a plateia dele. Só que, assim, isso, no ponto de vista da atividade que ele exerce perante a nossa sociedade, é absolutamente reprovável, né? Isso é um caso de desrespeito às normas de decoro dos parlamentares, bem evidente. Olha, pessoal, 12h29 agora. Doutora Alexandra Boylan, para falar sobre o seguinte, hoje, a partir das 19h, na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, na Alameda Lorena, vai acontecer o lançamento do livro Ministério Público Estratégico,
Direitos da Criança e do Adolescente. Bem, parece. É um livro de artigos, a doutora está mostrando agora para a gente que está pelas imagens aqui. É um livro de artigos e tem um capítulo específico aqui, um artigo a 4 mãos, o direito humano à alimentação adequada de crianças e adolescentes e o papel do Ministério Público Brasileiro, da doutora Alexandra Boylen e da doutora Cristiane Corrêa de Souza Hilal. O que a gente pode apresentar para o nosso público, para a nossa audiência a respeito dessa obra, doutora? Então, o Ministério Público de São Paulo tem feito um trabalho muito bonito, com várias obras sobre temas específicos, com a intenção de tratar de uma atuação mais estratégica, tratar de temas muito polêmicos e voltados para a prática do Ministério Público, todos em defesa, né, óbvio, da cidadania. O primeiro volume foi exatamente sobre violência de gênero, vinha bem a calhar aqui na discussão de hoje, né, que trata de vários assuntos. Então, vão ser 10 volumes. O 5º volume é um volume muito lindo sobre direito da criança e adolescente, que aborda crime cibernético, aborda a atuação do Conselho Tutelar, aborda direito à educação, direito à saúde, a violência de gênero, como afeta crianças e adolescentes. E tem esse artigo que é meu e da doutora Cristiane Hilal, que fala sobre o direito humano à alimentação, que é um tema que ficou escondido, né, e esquecido durante esse tempo que até o Conselho ficou adormecido, mas que, graças a Deus, voltou à tona, não só para discutir o direito a estar livre da fome, mas a segurança alimentar e nutricional mesmo. Então, hoje... Infelizmente, eu não vou estar no lançamento. Pois é, eu ia te perguntar a respeito disso. Eu estou aqui em Maceió, estava muito à vontade de ir. Vai ser na Livraria Lorena. Livraria da Vila, da Alameda Lorena. É aberto ao público. Da Vila da Alameda Lorena, isso mesmo. E aí os colegas vão estar lá, alguns colegas, né, a maioria vai estar, e o Ricardo Prado, que é nosso presidente do MPD, disse que vai, e é aberto ao público. A obra vai estar disponível para venda lá, mas também está disponível no site da editora Foco, e agora com o lançamento tem um cardzinho que eu acho que até você pode depois mostrar, Mauri, que dá direito a 20% de desconto na obra, e vale muito a pena, assim. Não só esse específico que está sendo lançado hoje, que é direito da criança e adolescente, mas em todos os temas. Tem crime organizado, tem a defesa da vida, está bem legal. Eu comprei os outros também. Então, lançamento hoje, 10 de agosto, às 7 da noite, na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, na Alameda Lorena, 1501, o livro Ministério Público Estratégico, Direitos da Criança e do Adolescente, com inúmeros artigos, é um livro de artigos, e entre eles o escrito aqui pela doutora Alexandra Boylen, com a doutora Cristiane Hilal, o direito humano à alimentação adequada de crianças e adolescentes e o papel do Ministério Público Brasileiro. Bom, agora a gente vai dar uma paradinha, intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente que Fala continua por aqui. Hoje, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Nosso espaço aqui sempre às quintas-feiras pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Próximo tema. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cassou uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que tinha concedido o vínculo empregatício entre o Hospital
ProHope e uma médica entre 1996 e 2013. Durante esse período, a médica prestou serviços ao hospital por meio de sua pessoa jurídica, recebendo uma remuneração média de R$18 mil. O juiz responsável pela decisão entendeu que todos os requisitos da relação empregatícia previstos na CLT estavam presentes e que o hospital utilizou um expediente fraudulento. Se a decisão não tivesse sido cassada pelo ministro Alexandre de Moraes, a médica deveria receber em torno de R$6 milhões do hospital. Doutor Eduardo Tomitão, vamos esclarecer esse caso, porque assim, tem muita gente que atua desta forma, né? Trabalhando como PJ, o fenômeno da pejotização, emitindo nota fiscal, na atividade fim, era do que se tratava, né? A gente está falando de uma médica prestando a sua atividade dentro do hospital e essa relação de trabalho com a instituição lá. Sim, inclusive, isso tem todo um histórico. A Justiça do Trabalho, ela, com quase que 100% de frequência, quando se colocava para ela uma ação trabalhista em que um trabalhador se dizia, olha, eu estava trabalhando sob meio de pessoa jurídica e havia sempre o reconhecimento de vínculo empregatício e a determinação de pagamento de verbas rescisórias e todas as outras mais do vínculo. Isso acontece há praticamente 80 anos, a CLT fez 80 anos na semana passada, desde sempre o posicionamento da Justiça do Trabalho tem sido esse. O que aconteceu é que, a partir de 2017, o Supremo Tribunal Federal começou a entrar um pouco mais nas ações, nos assuntos trabalhistas, desde a reforma proposta pelo presidente Michel Temer. E, nessa época, se analisou a validade da lei de terceirização e o posicionamento final do Supremo foi: é lícito que qualquer empresa terceirize qualquer tipo de atividade, inclusive atividade fim, e analisando também a lei de liberdade econômica, entendeu que as empresas poderiam se organizar da melhor forma possível para executar os trabalhos. Com base no entendimento dessas duas situações, passaram a entender válido o ajuste entre uma pessoa física que trabalha por meio de uma empresa que ele abriu para uma outra empresa. Só que a Justiça do Trabalho não atualizou o entendimento dela, ela continua pensando numa autonomia que ela tem para decidir sobre o cidadão. É assim que eu penso. E o Supremo tem colocado o posicionamento dele, caçando as decisões. Quase que diariamente eu recebo alguma informação de uma situação como essa. Eu entendo que, assim, as empresas e as pessoas físicas, se tiver a oportunidade de trabalhar por meio de uma empresa PJ, é uma situação muito mais vantajosa do ponto de vista econômico, porque uma boa parte dos impostos que recaem sobre uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, é significativamente menor do que aqueles que você pagaria por meio de uma contratação no padrão CLT. O que precisaria haver para se diminuir esse fenômeno é exatamente uma revisão de todos a cadeia de encargos trabalhistas que recaem sobre a folha de pagamento, né? Houve um movimento inicial nesse sentido, com situações de desoneração de folha de pagamento de alguns ramos, pagando impostos sobre o lucro e não sobre a folha em si. Então, movimentos nesse sentido acabam realmente otimizando que as pessoas trabalhem pelo meio do regime CLT, mas da forma como está, com a carga tributária imensa que nós temos, esse tipo de situação tem se tornado cada vez mais comum e agora existe o respaldo do Supremo, validando esse tipo de contratação. Então, isso tira dos hospitais, de clínicas, que é um modelo que utiliza muito a contratação por meio de PJ, isso retira um passivo trabalhista gigantesco que existia sobre essas instituições. Eu mesmo defendi um hospital de grande porte aqui há muito pouco tempo atrás, que perdeu uma indenização trabalhista de um médico e teve que pagar R$3 milhões numa situação exatamente igual a esta, que hoje o Supremo entende que o modelo que as pessoas escolheram é o mais adequado. Agora, vamos tentar traduzir em miúdos o processo legal de estudo, doutor Eduardo, porque assim, havia uma sentença favorável à médica, que é no termo jurídico é a agravada, né?
Então, havia uma sentença favorável a ela da primeira instância. Então, o hospital, evidentemente, tem uma série de recursos possíveis, né? Entrou com os recursos no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, foi negado, aí eles foram para o TST, e acabou chegando no Supremo Tribunal Federal. Mas se já tem jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, por que aconteceu lá na primeira instância o ganho por parte da agravada, a ponto de o hospital usar desse expediente, dos recursos, até chegar no Supremo? Isso encarece muito a ação também, né? Sim, isso encarece, isso traz uma insegurança para uma insegurança jurídica para toda a sociedade. Isso acontece muito por conta dos posicionamentos da Justiça do Trabalho. Os juízes eles acabam se recusando a se atualizar, a entender que a dinâmica das relações entre as pessoas e as empresas na nossa sociedade, essa dinâmica muda muito rápido, ela evolui muito rápido. E o pensamento da Justiça do Trabalho ele é muito arraigado no conceito de trabalhador operário, tá? Então, o pensamento é sempre assim, quem está do lado, não do lado de quem emprega, mas do lado de quem presta o trabalho, é sempre uma pessoa prejudicada, hipossuficiente, uma pessoa que tem os direitos trabalhistas sonegados, e a Justiça do Trabalho exerce um papel de tentar equilibrar essa balança, trazendo um pouco mais de direitos para a sociedade. É assim como ela se vê. Eu já ouvi isso, inclusive, de ministros. Então, e assim, a análise não é técnica, não é baseada em lei, é baseada nos princípios, nos entendimentos que a Justiça do Trabalho adota há décadas. E, assim, existe realmente uma dificuldade de evoluir e acompanhar a evolução da sociedade, das relações entre as empresas e os empregados. Até hoje, por exemplo, eles entendem que o motorista de aplicativo, por exemplo, tem um monte de precedente no TST, motorista de Uber, iFood, quem presta serviço por meio disso, no fundo, empregado dos gestores dos aplicativos. Existe uma teoria de subordinação estrutural, ou seja, se eu tenho um hospital, eu preciso de médico. Então, se eu tenho um hospital e preciso de médico, esse médico necessariamente tem que ser empregado. Se eu tenho um salão de cabeleireiro e preciso de manicure, de cabeleireiro, eles necessariamente têm que ser empregados do salão. Esse é um entendimento consolidado há décadas, e eles se baseiam, as decisões, nisso. É muito difícil você conseguir reverter o pensamento nas instâncias intermediárias. Você precisa realmente investir e chegar até o Supremo para conseguir trazer a decisão para um aspecto mais técnico, ou seja, baseado na lei. Se a lei diz que a terceirização é válida, ela tem que ser respeitada. E o Justiça do Trabalho entende que não. Fala, olha, aqui as pessoas fraudaram a situação para poder economizar tributos, para prejudicar o empregado. As sentenças, se você precisar, eu te passo uma centena, são todas com esse mesmo argumento raso. Eles não olham, por exemplo, que o empregado teve uma vantagem, o prestador de serviço teve uma vantagem, por exemplo, economizando imposto de renda, que ele pagaria 27,5% como pessoa física e vai pagar 4, 5% de imposto na pessoa jurídica. Ou seja, eles simplesmente se recusam a enxergar que às vezes a pessoa pode ter tido uma escolha voluntária para algo que fosse melhor para ela. Desculpa me alongar muito aqui. Então, agora, bem brevemente, para a gente finalizar esse tópico, agora, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, da validade da terceirização da atividade fim, a gente deu como exemplo aí a relação entre a médica e o hospital, isso vale para qualquer categoria com qualquer empregador, ou só Sim. A gente está falando nessa questão do médico com o hospital? Sim, vale para qualquer ramo de atividade econômica e para qualquer tipo de prestação de serviço, inclusive atividade fim da empresa. 12h44, o programa Gente que Fala segue, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Próximo tema. Um documento batizado de Declaração de Belém é o principal legado da Cúpula da Amazônia, assinado por 8 países da região. O texto não trouxe avanços em pontos considerados fundamentais por especialistas, já que não assume metas comuns de desmatamento, não estabelece medidas concretas para evitar o ponto de não retorno
e não veta a exploração de petróleo na região. Por outro lado, ele destaca a necessidade de proteger os territórios indígenas, cria uma fiscalização comum e cobra de países desenvolvidos o pagamento de recursos para mitigar o impacto da mudança do clima. Bom, esse encontro aconteceu em Belém, tem esse documento que foi produzido a partir dele. Kleber Carrilho, como é que a comunidade internacional, ou aí especialmente na Finlândia, em Helsinki, como é que isso tudo foi avaliado? Então, Mauro, vamos lá, vamos pensar em camadas dessa história, né? Primeiro que a eleição do presidente Lula, no ano passado, foi vista pela comunidade europeia, principalmente, como uma possibilidade de defesa da Amazônia, né? E quando começou o governo, e nem sempre os discursos do presidente Lula estavam de acordo com o que a Europa esperava, houve uma certa dúvida a respeito disso. É claro que há, né, principalmente com esses resultados, né, que mostram um desmatamento menor e tal, há um aspecto positivo, mas, ao mesmo tempo, se esperava que o presidente Lula tivesse uma capacidade geopolítica de, ao juntar esses presidentes dos países que formam a Amazônia, se conseguisse determinar alguns objetivos mais claros. E, como o documento não teve tantos avanços, isso foi lido como uma possibilidade de que o presidente Lula não consegue, neste momento, juntar esses líderes da América do Sul em torno deste tema. Outra questão importante é que a França é um dos países que tem um território na Amazônia, né? E a relação com o Macron, neste momento, né, em que ele seria convidado como um país, eu não me lembro agora o termo exato, como um país o termo era convidado ou algo parecido com isso, mas não como um país que tem parte da Amazônia, como todos os outros. Isso tornou também a discussão muito complexa. Então, este é um problema da Amazônia em si, né? A gestão sobre a Amazônia, sobre o território da Amazônia. Existia uma expectativa de um acordo comum, principalmente nos objetivos de diminuição de desmatamento, e também havia uma leitura de que o presidente Lula pudesse ser esta pessoa de confiança da comunidade internacional para que isso acontecesse. Então, nem o documento foi tão interessante, nem o presidente Lula se mostrou esse líder para juntar os outros presidentes. E com esse estresse todo, que a França é ou não parte da Amazônia. É claro que a gente pode discutir a questão de se, em pleno século XXI, ter uma colônia ainda é algo viável ou ético, ou, né, o nome que a gente queira dar para isso, mas o fato é que a França, né, o país que tem a maior divisa com a França, a maior fronteira com a França é o Brasil, justamente porque a Guiana Francesa está lá. Então, a comunidade internacional, neste momento, principalmente a imprensa europeia, e eu deixar claro que estou falando da imprensa europeia, olhou para este evento com uma série de dúvidas, o que coloca em risco, e aí é outra camada que eu estava dizendo, o que coloca em risco, na minha visão, uma possibilidade de que o presidente Lula seja um líder importante nos BRICS, porque, ao mesmo tempo em que ele se afastou de Biden e dos líderes europeus, ele precisaria mostrar um comando mais forte para que o Xi Jinping, por exemplo, e o Modi pudessem considerá-lo mais importante para os BRICS. Então, assim, neste momento, acho que Celso Amorim, o próprio presidente Lula, o pessoal de Itamaraty está preocupado, porque este evento seria o grande momento de demonstração da liderança internacional do presidente Lula.
Doutora Alexandra, seu entendimento está de acordo com a avaliação do Kleber Carrilho sobre os resultados da Cúpula da Amazônia, ou dos não resultados da Cúpula da Amazônia? A análise política, né? Quem sou eu para concordar ou discordar? Mas, enfim, como cidadã e como promotora de justiça, né, com o papel também de defesa do meio ambiente, entendo que, de fato, deixou a desejar. Claro que a representatividade do presidente e pela sua história se esperava uma postura mais forte na própria defesa do direito ambiental, mas eu consigo entender que o cenário que ele pisa hoje é diferente do que ele pisava anteriormente. Acho que a ministra Marina foi muito feliz quando disse que esse era um encontro entre 8 nações, e essas nações, elas, né, vamos dizer assim, têm igual peso, igual valor, e como toda negociação coletiva precisa de uma ponderação maior, e deu esse tom, ressaltando os avanços, por exemplo, no reconhecimento das metas comuns, no reconhecimento da necessidade de se frear o desmatamento, embora não se tenha colocado um prazo, né? Ou para evitar a questão do não retorno, que isso é uma situação muito grave, né? Na hora que você admite que tem um ponto de desmatamento e de desgaste ambiental que impede o retorno da floresta amazônica ao seu curso normal sem uma intervenção maior, quando ela faz essas ponderações de que pelo menos esse consenso foi firmado, esse é um aspecto positivo, embora a gente fique frustrada. Eu sei, Mauro, que você está aperreado, mas eu queria só fazer um contraponto à fala do doutor Eduardo Tomitão quanto à questão da decisão do Supremo na área trabalhista, porque a decisão jurídica ela é muito pontual, mas o que a gente vê em muitas situações, posso dar exemplos de situações não só na medicina, mas na engenharia, é de fraude mesmo às contratações, obrigando os trabalhadores a criar pessoas jurídicas para livrar as empresas de impostos. Só um contraponto aqui. E essa avaliação pontual ela é feita pela Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau e não é feita pelo Supremo, que não analisa o caso concreto, né? Desculpa, Mauro, sei que você está aperreado aí com o tempo. Olha, a gente vai para as perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou começar. Kleber, a Daniela Neves está no YouTube, 12h52 agora. Ela pergunta em que medida fatos como o de ontem, do assassinato de um candidato à presidência do Equador, afetam a segurança política em todo o continente. A gente está falando do Fernando Villavicencio, né? Sim, o candidato tem diversas interpretações, é muito complicado ter uma percepção exata agora, porque o fato acabou de acontecer, a quem interessa essa morte, isso é muito importante a gente entender que não é tão simples, não são só os adversários que poderiam querer a morte deste candidato, em determinadas circunstâncias e algumas leituras que se faz, que até os próprios aliados poderiam querer essa morte. Então, assim, é um cenário extremamente complicado. Mas a América do Sul tem passado por maus bocados, né? Porque mesmo a gente olhando para o Brasil com uma certa naturalidade, nós passamos por questões muito, muito complicadas nos últimos anos, né? Vide a facada do ex-presidente Bolsonaro durante a campanha de 2018. Então, assim, a insegurança na América do Sul, na América Latina em geral, mas na América do Sul em particular, é algo que a gente precisa resolver, né? E o Brasil, de novo, precisa ter um papel de liderança nessa história. Afinal, nós somos, além do irmão maior, nós temos uma democracia que talvez seja mais saudável aí na região. E o fato, agora a pergunta minha aqui, bem breve, Kleber, o fato dele, ele era jornalista, né, e ele fazia aí trabalhos investigativos em relação ao crime organizado, em relação ao narcotráfico, inclusive a possibilidade, não sei se está confirmada essa informação ainda, que uma facção criminosa estaria por trás, né, do assassinato do Fernando Villavicencio, um jornalista, né, na sua devida função,
morrendo e, enfim, sofrendo esse tipo de atentado, e muitos jornalistas mundo afora enfrentam aí dificuldades nos seus trabalhos investigativos. Não, isso com certeza é um dos aspectos. Claro que ele estava naquele momento sendo o líder político, e é por isso que tem histórias sendo contadas que são um pouco paralelas, né? Inclusive histórias de que não é bem assim, mais ou menos como aconteceu no episódio de 2018 no Brasil. Então tem histórias aí paralelas sendo contadas de que as coisas aconteceram de forma... É muito cedo para a gente ter uma percepção clara do que houve. Estou acompanhando, mas não sei ainda o que dizer. Doutor Eduardo, Rodrigo Monteiro está no Facebook, pergunta: a instalação de um aplicativo no celular de um funcionário sem sua autorização, ou sem autorização dele, como a Secretaria da Educação fez essa semana com os celulares de alguns professores, isso é legal? É a pergunta do Rodrigo. Depende, tem que verificar exatamente qual o nível de informação que esse aplicativo que ele gera para o empregador, tá? O que tem que ser analisado é isso. Existem muitos aplicativos, por exemplo, de ponto eletrônico que são realizados dentro dos smartphones, e aí ou o empregador cede um para o empregado, ou então aplica dentro do próximo. Toda essa questão de tecnologia, a própria CLT fala que isso vai ser um ajuste entre o empregado e o empregador. Então, nesse tipo de caso, realmente teria que entender se teve o aceite dele ou não, e e qual o nível, quais as informações que esse aplicativo coleta e transmite. Mas, em geral, esse tipo de situação é lícita. Doutora Alexandra Priscila Lopes está no Instagram e pergunta quando vamos ter um show de Matheus Borlen em São Paulo. Matheus Borlen, que já esteve aqui coisa boa. falando sobre o seu trabalho. Quando é que vai ter show dele por aqui? Assim que convidarem, eu tenho certeza. A mamãe vai junto. Que pergunta linda. Como é que estão os trabalhos dele para a gente aproveitar os minutos finais aqui? Como é que está por aí em Alagoas? Então, ele ontem fez uma entrevista na Nova Brasil e está muito feliz, e tem um show marcado agora para o dia 18, mas aqui em Maceió ainda, viu, Priscila? Se você quiser vir, aproveita as belezas de Maceió, e ainda houve um show do Matheus. Pessoal, 2 minutos para 1 da tarde, dá tempo aqui da despedida bem breve de cada um. A doutora Alexandra está com a palavra. Sua despedida, por gentileza, doutora. Então, mais uma vez, muito obrigada por essas oportunidades que vocês nos dão de aprofundar um pouco, né, cada uma dessas questões polêmicas que a pauta de vocês sempre traz. Obrigada, até a próxima. Doutor Eduardo Tomitão, sua despedida, sua palavra final. Mauro, obrigado pela oportunidade, agradeço a você, a todos os ouvintes, todo mundo dessa espetacular audiência. Me coloco à disposição, caso vocês precisem aí novamente, para estar aqui auxiliando, esclarecer dúvidas, essas coisas assim do ponto de vista jurídico, ok? Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Eduardo. O Kleber Carrilho finaliza. Meus parabéns, Zenilda, muita coisa boa na tua vida, né? Eu esqueci de falar logo no início. E, Mauro, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, aprender com pessoas tão interessantes quanto o doutor Eduardo, a doutora Alexandra, e o Brasil precisa desses espaços de debate, né? Quanto mais nós tivermos esses espaços de discussão, com certeza nós teremos um país se aproximando da resolução dos seus problemas. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição do programa Gente que Fala, que chega ao final, sempre às quintas-feiras por aqui, o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Participaram com a gente hoje doutora Alexandra Borlen, promotora de justiça em Alagoas, associada do Movimento do Ministério Público Democrático, doutor Eduardo Tomitão, advogado empresarial, e o Kleber Carrilho, cientista político, professor universitário, pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Parabéns, mais uma vez, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção,
pelo seu aniversário, saúde e alegria, curta bastante aí o seu dia e também a nova idade. Programa Gente que Fala, portanto, termina aqui, edição sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você do outro lado, espectador, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Rádio 365, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Ele vai reapresentar hoje o programa que foi exibido ontem, a entrevista com a doutora Fabiana Qualio, odontologista. Para você que vai acompanhar aqui a sequência da Rádio 365, a gente volta amanhã, portanto, a partir do meio-dia, ao vivo, pela 365, pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais. 1 hora em ponto. Tchau, até amanhã.